máxima. Olá Máximos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Numa recente pesquisa pela internet, descobri um site que falava sobre 15 cenas cortadas dos filmes da saga de Harry Potter, aos quais eles intitulam como sendo as melhores e as mais importantes cenas cortadas. Por isso, e como eu gosto de partilhar sempre todas estas pérolazinhas com vocês, vou reagir hoje e falar um pouco dessas 15 cenas cortadas mais importantes da saga. Todos nós sabemos que a saga de Harry Potter já foi lançada em várias plataformas, desde cassetes de VHS, DVD, Blu-ray ou não, e até em formato 4K. Contudo, e apesar destas maravilhosas formas de lançamento, muitas cenas que continham os filmes foram cortadas. E com isso foram feitos então os extras e o material bónus da saga. Muitos fãs desconhecem ainda estas maravilhosas pérolas da saga, estas cenas cortadas, e depois de as verem ficaram com vontade que pertencessem então a toda a saga de Harry Potter. Estas partes acabariam por ajudar nos detalhes de cada personagem, avançar na história e até mostrar um bocadinho de como era a interação de Harry Potter com os outros personagens. Algo nunca antes visto. Antes de avançar com o vídeo de hoje, dizer-vos que eu já comecei uma série assim parecida aqui no canal, em que eu comparei um livro e um filme. Sim, comparei os primeiros 2 livros e os primeiros 2 filmes da saga de Harry Potter, A Pedra Filosofal e A Câmara dos Segredos. O que eu comparei foi as cenas que aparecem no livro, mas que não aparecem no filme. Se gostarias de ver um pouco mais desta série, passa no canal e tens lá o The Magical Me Compara, que certamente vais gostar. Bem, preparados? Bora lá então. Para começar, recuemos até à Pedra Filosofal, onde tudo começou. Pelos vistos, existe uma cena cortada bem intensa de quando Harry Potter conhece pela primeira vez Severus Snape, nas aulas de poções. Como sabemos, a cena começa com o Snape a dar-nos assim aquela intensidade toda, dizendo que poderá ensinar a engarrafar a fama, preparar a glória e até pôr uma rolha na morte. No entanto, também sabemos que o sacrificado é Harry. Faz-lhe uma série de perguntas difíceis que, para além de ter deixado Harry Potter um bocado confuso, não obteve qualquer tipo de resposta. Mas porquê manter esta cena? Perguntam vocês. Esta é a grande questão que todos os fãs fazem. Primeiro, salientar que nunca é demais ter uma cena em que entra Snape. Sendo ele adorado ou não pelos fãs, temos que admitir que ele é sem dúvida o melhor personagem da saga. Esta cena basicamente estabelece a ameaça e o poder desde o início. Fornece-nos ainda o primeiro contacto entre duas personagens que no fundo acaba por ser um easter egg. E por falar em easter eggs, toda a gente sabe que a cena a seguir se tornou bastante viral, quando se descobriu que, em linguagem vitoriana de flores, à pergunta de Snape o que eu obteria se adicionasse pó de raiz de asphodelo a uma infusão de absinto, é um código para dizer a Harry o quanto Snape lamenta a morte da sua mãe Lily. Dadas estas revelações de heroísmo silencioso do nosso Snape, esta cena, além de emocionante, é uma forma clara de como agiu de uma maneira imaculada. Por falar em momentos emocionantes, todos nós sabemos que um dos momentos mais emocionantes de toda a saga foi sem dúvida a morte do nosso querido e amoroso Dobby. É certamente um dos momentos mais tristes e numa das cenas cortadas das Relíquias da Morte parte 2, vemos Harry junto ao túmulo de Dobby, que está com alguma dificuldade em ultrapassar a perda do amigo. Luna, que vai de encontro dele, oferece no seu jeito natural um pensamento ou uma frase mais familiar acerca da morte do elfo, dizendo assim que o céu tinha perdido mais uma estrela. Harry, que a tentar avisá-la sobre o seu plano de regressar a Hogwarts, respondeu-lhe: "Não é o lugar que tu deixaste, sabes? Não é o mesmo." Ao qual ela respondeu: "Nem eu." Aparentemente, esta cena é bastante importante. Dá aos espectadores um tempo extra para descomprimir
após a morte de Dobby, mas também acaba por nos dar uma visão mais extra da própria Luna Lovegood. Também acaba por falar sobre a necessidade de mudança, que é parte do crescimento, e isto, sim, relacionado com a morte de Dobby. Luna é vista como uma pessoa que está sempre pronta a qualquer desafio da vida. E aqui ela ajuda Harry a ver que as mudanças na vida dele, bem como as oportunidades que a mesma lhe dão, são para o tornar forte e suficientemente capaz de superar os seus próprios desafios. É realmente difícil encontrar uma personagem do mundo de Harry Potter que os fãs odeiem mais do que a Umbridge. Ela é considerada a pior professora e encontra sempre maneiras muito criativas de torturar as personagens que nós fãs adoramos. E é por isto que uma das cenas cortadas de A Ordem da Fênix nunca devia ter sido cortada. A cena passa-se após Fred e George terem renunciado dramaticamente a Hogwarts durante um exame de Howell. Nesta cena, Umbridge é vista com um olhar completamente vago, furioso e sem alma para os fogos de artifício fora de cena e para a alegria dos estudantes. Filtros aparece segundos depois e apercebe-se que a raiva ardente de Umbridge é literal, pois até a sua cabeça está a deitar fumo. Este tenta silenciosamente apagar o fumo da sua cabeça, mas Umbridge levanta a mão para o deter. Esta é uma cena genuinamente engraçada num filme relativamente sombrio e em que os fãs certamente que ficariam bem mais contentes por ver Umbridge a ser punida depois de todas aquelas ações horríveis. Ron e Hermione são um casal bastante divisivo no mundo de Harry Potter. Existem alguns fãs que pensam que eles são perfeitamente adoráveis, enquanto que outros, incluindo a própria J.K. Rowling, acham que eles os dois nunca se deviam ter apaixonado durante a saga. No entanto, e numa das cenas cortadas das Relíquias da Morte, parte 1, ajuda aqui os fãs do Contra o quão fofo e romântico eles podem ser como casal. A cena começa com Ron a atirar pedras para o lago enquanto escuta o rádio que está junto dele, numa de desanuviar e esquecer tudo aquilo por qual eles estão a passar. Hermione, entretanto, aparece, tenta fazer o mesmo, mas não é bem sucedida. Finalmente, alguma coisa em que Hermione não é boa a fazer. Ron desempenha aqui um pequeno papel de professor, ensinando Hermione a atirar as pedras para o lago, com alguma técnica. E aos poucos acaba por abraçar Hermione, passando os seus braços em volta dos dela, tudo isto para ajudar a Hermione a atirar perfeitamente uma pedra para o lago. Esta cena é considerada bem íntima e romântica, que se fosse deixada no filme, os fãs menos convencidos iriam certamente começar a shippar o Ron e a Hermione. Como saga, podemos dizer que Harry Potter é muito baseado em relacionamentos. Para além da magia pateta e do enredo ainda mais pateta, existe uma amizade central entre os personagens Harry, Ron e Hermione, que fazem com que o público se relacione e que torça por eles os três. Em mais uma cena cortada de A Pedra Filosofal, podemos ver o quão forte era esse vínculo que já estava estabelecido desde o início da saga. Esta é uma cena bastante tranquila, em que envolve o Ron e o resto dos Gryffindor que estão na sala nobre a comer. Ron está a conversar quando se apercebe que Harry está sozinho, longe e junto a uma lareira. Ron levanta-se, vai ter com o amigo e pergunta-lhe se ele gostaria de jogar xadrez dos feiticeiros ou visitar Hagrid. Harry, silencioso, responde que não, e é neste momento que Ron o adverte para os perigos de mexer com o espelho das ilusões. Embora a cena seja bastante simples, ela simplesmente estabelece a dinâmica de amizade entre Ron e Harry, com Ron instintivamente a estender a mão ao amigo por saber que ele está em sofrimento. Esta deve ser das cenas mais curtas e emocionantes desta lista. Também em Relíquias da Morte, parte 2, enquanto Hogwarts se preparava para enfrentar aquele que seria o ataque final de Voldemort, houve uma cena cortada em que envolvia Tonks e o professor Lupin, o seu marido e pai do seu filho. Nesta cena, podemos ver Lupin a contrapor Tonks e a dizer-lhe que ela deveria estar em casa com o filho, ao qual ela responde: "És tu quem precisa de mim neste momento." E vocês perguntam, mas porquê é que esta cena deveria ter sido mantida no filme? Bem, primeiro,
ajuda a desenvolver ainda mais duas personagens que se amam e que não têm qualquer tipo de tempo de antena. E segundo, ajuda aqui ao choque emocional quando vemos, horas depois, que Tonks e Lupin morreram durante a batalha. No final, ficamos só com uma pequena imagem dos corpos deles os dois, lado a lado, quase de mãos dadas, e esta triste cena cortada deixa bem claro de como o amor um pelo outro era puro e intenso e que os condenou a morrer juntos. De um modo geral, Harry Potter não é uma saga conhecida pelos seus mistérios tradicionais. No entanto, a Câmara dos Segredos tinha um enredo de múltiplos mistérios que se cruzavam. O principal deles todos era quem seria o herdeiro dos Slytherin, quem haveria de estar a fazer todos aqueles mistérios nos corredores da escola. Devido à inesperada capacidade de Harry para falar com cobras, muitos estudantes temeram que ele próprio fosse o herdeiro de Slytherin. E nesta mesma cena cortada, Harry Potter demonstra isso aos amigos. A cena mostra-nos o isolamento forçado de Harry, com o sentimento alienado por rumores feitos por si mesmo. Ele refere ainda a preocupação que possa estar a fazer estas coisas horríveis na escola e sem saber que as faz. Só calma quando a pragmática Hermione os relembra que em breve eles irão espiar o Draco Malfoy nas masmorras. Esta mesma cena aumenta a tensão e o mistério, cria um suspense em torno de quem será o vilão e fornece a Hermione mais um grande momento de ouro, como que uma cola para manter o trio completamente junto. Nos primeiros 3 filmes da saga, apresentaram-nos 3 personagens que andavam constantemente a saltitar de aventura para aventura. E muitas das vezes não havia sequer uma introspeção acerca destes mesmos acontecimentos. No entanto, em Cálice de Fogo, tudo muda e existe uma cena cortada bastante incrível em que mostra o trio a começar a juntar as pecinhas todas. Começa então com a opinião de Ron acerca de Fudge e do Ministério da Magia, o quão mau foi a morte de Barty Crouch, e Hermione começa a falar de todos aqueles eventos estranhos, os sonhos de Harry e até como é que ele tinha sido selecionado pelo Cálice de Fogo. E que não são apenas uma coincidência e que tudo é bem maior do que aquilo que eles imaginam. Esta cena eleva assim os riscos da história, mesmo quando o trio começa a perceber o quão importantes são todos estes eventos que estão a decorrer ao redor destes. Se há coisa que Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, tem falta, é o humor. É compreensível devido a todas as coisas sérias que vieram à tona com o desenrolar dos filmes para todas as personagens principais. Relembrar que Harry, Ron e Hermione estavam fugitivos, enquanto tentavam descobrir uma maneira de encontrar e destruir todos os Horcruxes. Numa grande cena cortada temos uma mistura de diversão e desespero. Tudo começa com Harry e Ron a fazerem uma terrível tarefa de perseguir um coelho. Depois do coelho se ter afastado e fugido, os dois envolveram-se numa real brincadeira, perseguindo-se um ao outro e tentando acertar com alguns feitiços. Parecia tudo uma brincadeira, até a coisa ter ficado mais séria, quando Ron quase tinha acertado em Harry com um feitiço. Aqui ficava mais um pequeno lembrete que a escuridão já estava ligeiramente a afetar o mundo de cada um deles. Uma previsão específica para o Ron, que estava a transportar o medalhão de Slytherin naquela altura. Para nós, amantes de livros, a pior parte dos filmes é quando cortam algumas personagens nas grandes telas. Uma personagem que quase não tem qualquer tipo de tempo de antena é Habford, o irmão de Dumbledore. Apesar de ele ter um papel bastante crucial em trazer Harry de volta a Hogwarts. Nesta pequenina cena cortada, nós acabaríamos por conhecê-lo um pouco melhor. Isto quando Hermione pergunta se ele ainda ouve os membros da Ordem de Fênix. Ao qual Habford responde rispidamente a dizer que a Ordem de Fênix já não existe e que Voldemort tem uma. Harry menciona ainda a missão que Dumbledore lhe deu, mas Habford opina sobre essa mesma opinião, dizendo que Dumbledore ainda fará com que Harry apareça morto, que é exatamente aquilo que acontece aos mais próximos de Dumbledore. Esta cena fornece-nos um bom senso de presságio e deixa-nos preocupados com a vida de Harry e com aqueles que o rodeiam. Agora que a saga de Harry Potter está terminada, aos poucos são-nos apresentados uma variedade de vilões.
Personagens como Voldemort, Umbridge e Bellatrix dão-nos um arrepio positivo. No entanto, o primeiro grande vilão de Harry foi Dudley, o primo gordo, mimado e criado com Harry. Dudley sempre foi o antagonista, mas numa das cenas cortadas das Relíquias da Morte parte 1, vemos Dudley inesperadamente a redimir-se. Harry força o tio, a tia e Dudley a mudarem-se para um local mais seguro, longe de Voldemort e dos seus comensais da morte, de maneira a que não os encontrasse e não os matasse. Dudley, que não compreende muito bem a situação, fica chocado ao ver que Harry não os vai acompanhar para o tal lugar seguro. E aqui, Vernon se apressa a responder a dizer que Harry apenas não quer ir. Harry concorda, acrescentando ainda que, além de mais, eu sou apenas um desperdício de espaço, não é, Vernon? Dudley, inesperadamente, aproxima-se, aperta a mão de Harry e afirma que ele não é um desperdício de espaço. Harry, quando Dudley se afasta, claramente comovido e bem sorridente, responde até mais grande D. É sem dúvida uma cena bem silenciosa que nos mostra aqui o crescimento real de uma personagem, enquanto lembra a Harry as pessoas que ele estava a salvar. Antes de Sirius Black ser uma personagem amada, a sua introdução em Prisioneiro de Azkaban é projetada para ser medrosa e intimidadora. Tanto quanto Harry sabe, é um homem assassino, lunático, que escapou a Azkaban e é responsável pela morte dos seus pais. Numa fantástica cena cortada, vemos o quão longe isto chegou na cabeça de Harry. Tudo isto começa com Minerva McGonagall a perguntar a Ron e ao resto dos Gryffindor como é que Sirius Black poderia furtivamente entrar no dormitório. Entretanto, McGonagall entrevista a Sir Cadogan, um cavaleiro que vive num retrato, e ele simplesmente admite ter deixado entrar por ele saber a senha. Esta cena seria ótima para introduzir aqui um suspensezinho adicional, principalmente porque destacaria que nenhum dos alunos estaria a salvo dentro de Hogwarts. A parte mais assustadora é que Harry, que está praticamente a vibrar com a sua frustrada raiva, descreve o quão perto estava de matar o assassino. É uma excelente atuação de Radcliffe e um lembrete do quão sombria a história estava a ficar. Uma cena cortada particularmente interessante da Câmara dos Segredos está praticamente a implorar para ser incluída no filme. Esta é uma cena cortada bem longa após o erro crasso de Harry ao usar o pó de Floo e que, como sabemos, o leva a uma das zonas mais sombrias de Diagon Alley, Bergen and Burks, quando vê Draco e Lucius a entrarem na loja. Aqui, Lucius está focado em vender alguns itens particularmente incriminatórios, mas Buggins apenas está interessado naqueles itens que Lucius não quer vender. Quando Harry tenta escapar após os Malfoy terem saído da loja, é confrontado pelo sarcástico Buggins. Mas porquê manter esta maravilhosa cena cortada? Bem, isto fornece-nos informações bastante sérias acerca de Lucius Malfoy. Informações essas que desde o início ele não era só um homem virado para o mal, mas também estava do lado errado da lei. Nesta cena cortada também podemos ver a sua atitude bastante abusiva para com o filho, Draco Malfoy, enquanto ele repreende o filho várias vezes só pelo filho estar a tocar em alguma coisa. O que nos ajuda também aqui a entender um pouco porque é que o Draco ficou da maneira que ficou no final da saga. A maioria das cenas cortadas nesta lista são aquelas que incluem diálogos, principalmente aqueles diálogos que constroem o mundo das personagens e que nos ajudam a entender melhor as suas motivações. No entanto, uma das melhores cenas cortadas de Príncipe Misterioso não tem qualquer diálogo. Isto tudo começa com o nosso som principal vindo dos cantos tristes do coro que Flitwick conduzia. Enquanto Flitwick conduzia esse tal coro, nós vemos uma data de cenas a acontecer ao mesmo tempo, tais como os estudantes no lado de fora, que ficaram paralisados ao olhar para o céu escuro, enquanto McGonagall, claramente assustada, os tenta chamar para dentro, para as suas respectivas casas. Vemos um sorriso sinistro de Snape, que depois acaba por virar para um rosto mais preocupado, enquanto Ron e Hermione buscam algum apoio. De um modo geral, esta cena é bastante assustadora, evocativa
e assombrosamente bonita, incorporando assim as melhores partes do filme, enquanto ajuda aqui a criar um bocadinho de pavor e antecipação por tudo aquilo que ainda está por acontecer. E no fim, uma crítica completamente compreensível que os fãs tiveram em Ordem da Fênix é que não houve qualquer tempo suficiente para processar a morte de Sirius Black. A relação deles é tragicamente comprimida para começar e a sua morte no clímax do filme significa que temos muito pouco tempo para refletir. Mas, no entanto, existe uma cena que tentou mudar um pouco isto. Nesta cena, vemos Harry no dormitório dos rapazes, completamente abalado e a arrumar as suas roupas. Ron aproxima-se e convida Harry para ir com ele para o banquete. Mas Harry não está com vontade de comer. Ron responde e diz que também não tem fome. Mas Harry afasta-o e insiste para querer ficar sozinho. Quando Ron sai, Harry senta-se na cama com um ar desesperado, enquanto que no piso de baixo, Ron troca olhares com Hermione e, sem que haja uma única palavra, abana a cabeça para indicar como está Harry. Esta cena é totalmente fantástica. Primeiro porque vemos as emoções da personagem, desde a profunda tristeza de Harry até à pura necessidade de Ron de agradar o amigo. E depois, em segundo lugar, até no mundo de feiticeiros e feiticeiras, nada parece mais real do que a insistência de Harry em como ele está bem, mesmo quando todos os outros conseguem ver o contrário. E pronto, malta, termina aqui esta lista de 15 cenas cortadas que foram completamente abolidas da saga de Harry Potter. Na minha opinião, estas 15 cenas cortadas fariam 100% a diferença na saga que nós atualmente conhecemos. Principalmente para aqueles que não leram ou que não leem a saga do Harry Potter e que se mantêm simplesmente pelos filmes. Sempre achei que os filmes não fazem realmente jus à beleza que é a história em papel, em formato papel. Volto a frisar aquilo que eu disse já em 2 ou 3 vídeos que fiz, que não me importava nada de ver um filme que tivesse estas cenas todas, mesmo que o filme tivesse umas 4 ou 5 horas de duração. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, já sabem, deixem o vosso like, apoiem aqui o canal. Se ainda não são subscritos, aproveitem para o fazer. Cliquem onde diz subscrever, no retângulozinho vermelho. No entanto, se esse retângulo já estiver cinzento, parabéns, já pertencem à família Máximos. Sim, porque já temos nome. Acionem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo para vocês. Já sabem. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo e tchau! Nox.